Olá, tudo bem? Eu sou o professor Estevam e esse material que vocês estão assistindo faz parte da primeira aula da nossa disciplina de tópicos especiais em sistemas de informação, que aborda o tema de mineração de dados. Antes de assistir a este material, é importante que vocês tenham realizado a atividade número 1 da nossa primeira aula, relativa à classificação do tipo de lente de contato que um determinado paciente deva usar. Naquela atividade, o que aconteceu foi que, passado um número X de exemplos de pacientes que usam ou não usam um determinado tipo de lente de contato, vocês foram capazes de tentar identificar qual seria a lente de contato mais adequada para um novo paciente que chegasse a um consultório. Percebam que muitas das técnicas utilizadas para tentar responder as primeiras perguntas da nossa atividade número 1 são muito intuitivas e levam em consideração aquilo que o ser humano faria para tentar aprender a partir dos dados que foram passados e conseguir responder perguntas sobre processos ou atividades futuras. Naquele caso, a ideia era tentar responder perguntas sobre novos pacientes e quais seriam as lentes de contato ideais para eles. A atividade número 1 é bastante importante nesse contexto da mineração de dados, principalmente porque ela nos mostra como nós, seres humanos, utilizaríamos essa ideia de aprender a partir de um conjunto de dados, ou seja, a partir de experiências passadas, aprender a resolver um determinado problema. Na atividade, o nosso problema era diagnosticar a lente de contato correta. Percebam que algumas coisas que foram realizadas dentro da atividade são comuns também no processo de mineração de dados realizado por computadores. Entretanto, é importante lembrar que existem diferenças básicas e que fazem com que o processo de mineração de dados não seja exatamente igual ao processo que nós, seres humanos, realizamos quando tentamos aprender a partir de um conjunto de dados. Várias dessas diferenças vêm, por exemplo, da facilidade que o ser humano tem em realizar a leitura de um determinado material, independente do formato em que ele é apresentado. Na nossa atividade número 1, por exemplo, foram passadas para vocês textos que informavam quais eram as características de determinados pacientes e quais as lentes de contato, perdoe-me, que eles usavam. Nesse sentido, é muito simples para nós seres humanos identificarmos o conhecimento que está sendo representado no material passado, seja ele um texto, um vídeo, uma gravação de voz. Ou seja, imaginem que ao invés de ter passado os exemplos de pacientes em texto para vocês, eu tivesse passado um áudio explicando e descrevendo a característica de cada um dos pacientes. Vocês conseguiriam identificar e extrair as informações de maneira muito semelhante. Já para um processo computacional, dependendo de como essas informações são apresentadas, pode haver extrema dificuldade em interpretá-las. Vocês sabem que o ser humano, por exemplo, consegue identificar com extrema facilidade e rapidez a fotografia da sua mãe. Se eu mostrar a foto da mãe de cada um de vocês, vocês em muito menos do que um segundo vão olhar para essa figura, essa foto, e vão automaticamente saber: essa é minha mãe. Para as máquinas, identificar uma informação de entrada fornecida, dependendo do formato em que a informação aparece, pode ser mais ou menos difícil e pode necessitar mais ou menos pré-processamento das informações. Na mineração de dados, esse processo de tentar extrair que informação está dentro da entrada fornecida ao sistema computacional é algo bastante importante, mas não é o único ponto a ser pesquisado ou estudado quando você quer desenvolver mineração de dados. Na realidade, existe um processo dividido em etapas que nos ajuda a tradicionalmente montar a sequência de atividades que um sistema computacional deve realizar para que a mineração de dados possa atingir sucesso ao seu final.
Mas antes de falar desses processos ou destas etapas de processamento que um sistema computacional precisa realizar para que a mineração de dados possa ser efetivamente alcançada, eu preciso falar um pouquinho da evolução histórica desse tema de pesquisa dentro da área de computação e de sistemas de informação. A literatura nos mostra que a mineração de dados nasceu em meados da década de 90, no século passado, e vem da união de algumas áreas diferentes. A ideia básica era a utilização de algoritmos que vinham da inteligência artificial e que eram utilizados para aprendizado de máquina, para extrair conhecimento de grandes bases de dados que estavam armazenadas em computadores e sistemas de gerenciamento de banco de dados. Com o crescimento da quantidade de informações armazenadas, o que aconteceu é que a análise visual ou análise humana dos dados passou a ser uma tarefa muito trabalhosa. Então imagine que a gente passou a ter então milhões e milhões de transações por dia sendo armazenadas, seja em grandes corporações, empresas ou agências de pesquisa, institutos de pesquisa. E esses dados lá armazenados começaram a transformar ou trazer para a nossa realidade o paradoxo do grande número de informação. Ou seja, o volume de dados armazenados passou a ser muito grande, entretanto, a dificuldade para se interpretar, se analisar e extrair o conhecimento que está ali dentro daqueles dados passou a ser bem maior essa complexidade. Em outras palavras, a gente pode fazer uma analogia com um exemplo muito simples. Imagine que nós temos um sistema de informação de uma padaria, certo? Normalmente, se considerarmos essa padaria uma padaria pequena, de um bairro pequeno, em uma cidade não muito grande, normalmente o sistema de informação nem precisa ser automatizado. O proprietário da padaria, ele conhece a maioria dos seus fregueses, ele sabe como atender de maneira diferenciada cada um desses fregueses e clientes, e por conta da quantidade não ser tão grande. A partir do momento que o volume de clientes começa a crescer de maneira desordenada, imagine em comparação ao número de clientes de uma pequena padaria, de um pequeno bairro, de uma pequena cidade, qual é o número de clientes de uma operadora de cartão de créditos, por exemplo. No exemplo da operadora de cartão de créditos, é muito difícil que você tenha uma pessoa, ou suponha o proprietário da operadora de cartão de créditos, que conheça cada um dos seus clientes e consiga então saber a forma adequada de tratar cada um deles. Saber, por exemplo, quando é possível vender sem receber no momento da venda, quando é possível fazer um bom desconto, pois aquele é um bom cliente, coisas assim. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que quanto mais informação ou mais clientes, nesse exemplo, se torna muito mais difícil você conhecer cada um deles e saber o que significa cada informação ali armazenada. Muitas vezes você não tem nem tempo de poder olhar a característica de cada uma dessas informações ou a característica de cada um desses seus clientes. Isso faz com que grande quantidade de dados armazenados, ou seja, um volume muito grande de dados armazenados, não signifique, na verdade, significa o contrário do que conhecimento. Ou seja, é muito mais difícil você tomar decisão com base num volume gigantesco de dados do que tomar decisão com base num volume razoável de dados. Por outro lado, as decisões tomadas com base num volume gigantesco de dados podem ter maior confiabilidade. Da estatística, a gente sabe que quanto maior o tamanho da amostra, mais representativa ela vai ser do comportamento da população. Então, esse paradoxo entre ter muitos dados, ter grande dificuldade em analisá-los, mas poder ter informação preciosa ali dentro, começou a ser trabalhado e houve então a necessidade de que sistemas computacionais pudessem auxiliar o ser humano nesse processo, dado que é inviável para um comportamento humano, ou seja, a supervisão humana
para um volume de, por exemplo, 50 gigabytes de informação sendo armazenadas por hora, que é o que acontece em algumas agências de pesquisa, como por exemplo a NASA, a agência americana. Dada então essa introdução e a motivação do porquê é importante fazer ou realizar a mineração de dados, vamos voltar ao ponto das etapas do processo de mineração de dados. Eu já comentei com vocês que o processo é subdividido, né? A maioria dos autores considera mais ou menos 6 etapas deste processo, onde a gente pode, na verdade, agrupar essas etapas em passos um pouco mais gerais. Normalmente, a gente pode considerar que estas etapas 1, 2, 3 e 4, que são, na verdade, você obter os dados que estão em seu banco de dados, realizar a seleção de quais dados vão ser utilizados, processar esses dados para ficar de maneira tratável pela máquina e transformá-los para um formato que o algoritmo de aprendizado ou a mineração vá poder interpretar. Estas etapas normalmente são chamadas da etapa de pré-processamento dos dados. E uma vez realizadas, elas então permitem a realização da etapa número 5, que é a mineração em si, ou o aprendizado de máquina, para que ele possa ser realizado de maneira mais eficaz, mais eficiente e o sucesso seja alcançado. Uma vez que a mineração ou o aprendizado tenha sido realizado, então é importante na tarefa de mineração ou de extração de conhecimento de bancos de dados que o resultado possa ser interpretado, ou seja, mostrado para o usuário de maneira que ele possa ser interpretado e avaliado, para que daí o conhecimento possa ser utilizado em tomadas de decisão. Começando aí essa ideia, ou entrando um pouco mais a fundo nessas etapas, primeiro ponto a ser considerado é que todas essas fases são essenciais, né? Não dá para se dizer que a mineração de dados tem um ou outro aspecto ou uma ou outra etapa que é mais importante do que as demais. A otimização de cada uma dessas fases vai melhorar necessariamente o desempenho do processo como um todo. Significa então que não adianta eu deixar de lado uma ou outra etapa e achar que realizando só um algoritmo ou aplicando somente um algoritmo de aprendizado de máquina num conjunto de dados inicial, sem ter trabalhado esse conjunto de dados, isso significa que eu muito provavelmente não vou conseguir obter os melhores resultados possíveis com base naqueles dados. Tá? É importante e é interessante notar que na prática, quando a gente trabalha implantando um processo de mineração de dados, muitas vezes não se quer gastar tempo e não se quer dar importância ao pré-processamento dos dados e ao pós-processamento. Isso porque, na verdade, o core, o núcleo do processo de extração de conhecimento, muitas vezes é visto como sendo o algoritmo de aprendizado. Isso é fato. Isto é verdadeiro. Esse é o núcleo. O algoritmo de aprendizado é aquele que vai revelar o conhecimento presente nos dados analisados. Entretanto, se não houver o pré-processamento e nem o pós-processamento, muito provavelmente os resultados que a gente vai conseguir extrair dos dados vão ser pobres. E isso não porque o algoritmo usado não foi adequado e nem porque o processo de aprendizado não funcionou bem, mas simplesmente porque se você não tem adequação dos dados sendo trabalhados, o algoritmo não terá um desempenho de aprendizado adequado, e se você, mesmo tendo um desempenho de aprendizado adequado, não conseguir mostrar e identificar formas de visualizar o conhecimento extraído dos dados, esse conhecimento vai continuar oculto, escondido e não vai fazer sentido, ou seja, não vai conseguir trazer ou transformar o conhecimento extraído em resultados práticos. Tá? Então, apesar do aprendizado ser visto como núcleo, é muito importante a gente não desprezar nem o pré-processamento e nem o pós-processamento dos dados. Para realizar o processo de aprendizado de máquina, é muito importante conhecer os dados,
certo? Então, apesar de ser extremamente importante e relevante ter conhecimento técnico computacional e de sistemas de informação, também é importante no processo ter alguém que conheça o domínio de aplicação. Você precisa saber quais são os dados disponíveis para utilizar no processo de extração de conhecimento. Você precisa saber que dados são realmente relevantes para aquele domínio e para o tipo de conhecimento que você quer extrair. Você precisa saber que, se for necessário, será que existem dados adicionais que possam ser agregados, apesar de hoje não estarem disponíveis, por exemplo, no mesmo sistema de gerenciamento de banco de dados? Você sabe, por exemplo, qual é a quantidade de dados você pode ter e se você pode trabalhar com amostras ou com a população toda. Existe um especialista de domínio que pode te auxiliar quando aparecerem dúvidas sobre a característica intrínseca presente nos dados que estão sendo analisados. Então, tudo isso vai auxiliar demais os resultados a terem uma tendência de serem melhores ao final do processo. Tá? É muito difícil você aplicar, implantar um processo de mineração de dados se você não conhece os dados, se você, na verdade, não sabe do que está falando e que tipo de dados tem disponíveis, como pode contar com eles e coisas assim. Tá? Nessas etapas, se a gente retornar e voltar aqui à figura da etapa dos processos, essa figura vale mencionar ela é adaptada da literatura, então tradicionalmente você encontra essa figura em vários, por exemplo, websites que falam de mineração de dados, e há pequenas variações dela, na verdade, mas o processo é mais ou menos esse. E se a gente considerar essas quatro primeiras etapas aqui, que são do pré-processamento de dados,